Boa tarde, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais uma edição dos Donos da Bola, abrindo a semana, fechando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, com o Cruzeiro mais líder do que nunca. Donos da Bola com Cadu Doné, com Dimar Oliveira e também que hoje está aparecendo um picolé napolitano de novo e também com Júnior Brasil Zil. Você pode seguir pelo Twitter, aliás, seguir e participar também pelo Twitter no @os Donos da Bola MG e também no facebook.com/os Donos da Bola MG. Daqui a pouco a gente vai falar do clássico. Antes, deixa eu só mandar um abraço aqui para ele que é aniversariante do dia, que é o grande Fael Lima, nosso companheiro aqui de Band, tremendo de um gente fina. A mamãe dele é Joana, o pai Fernando e a irmã Juliana, lá de Caratinga, ligaram aqui para a redação. Estão mandando aquele abraço e muitas bênçãos de Deus ao grande Fael Lima, que é torcedor, mas é um cara que não provoca. É um cara que trata com respeito a instituição Cruzeiro. Isso é muito importante, né? As brincadeiras existem, mas o respeito pela instituição tem que acontecer. O Fael é um desses caras. Parabéns ao Fael, e que tenha muitos anos de vida, e principalmente ao nosso lado aqui na Band, Fael. Grande abraço. Aliás, um beijo pra você. Você merece. Você é o cara. Olha aqui, pessoal. Foi barba, cabelo e bigode ontem, né? Com 100% de aproveitamento no Mineirão, o Cruzeiro passeou no Gigante da Pampulha e aplicou 4-1 no time misto. É time misto ou time reserva, hein? Será? Vamos ver daqui a pouco. O resultado rendeu à Raposa nada mais, nada menos que a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como foi o clássico. Roda aí. Antes da bola rolar no Mineirão, o Cruzeiro apresentou o novo camisa 10. Júlio Batista chegou ao estádio dentro de um carro forte. Eu estou me sentindo muito feliz de poder voltar ao futebol brasileiro, de poder voltar a um grande clube como é o Cruzeiro, que me está dando a oportunidade de estar aqui hoje. O Cruzeiro entrou em campo querendo continuar na briga pela ponta do Brasileirão. Já o Atlético, ainda na ressaca da conquista da Libertadores, pisou no gramado com apenas 2 titulares, Marcos Rocha e Richarlison. Não importa o quintal dos outros, vamos cuidar do nosso quintal e certamente vocês vão correr mais ainda do que o outro time, porque eles querem estar se apresentando para a torcida e querem estar no Mundial também. E quem assustou o primeiro foi justamente o time reserva do Atlético. Dedé fez pênalti em Marcos Rocha. Na cobrança, Alexandro não deu chance para Fábio. 1-0 Galo. Mas na sequência do jogo, o que se viu foi predomínio cruzeirense. A Raposa fez valer a força do seu ataque, o melhor do Brasileirão. Giovani até tentou evitar com grandes defesas, mas não teve jeito. Everton Ribeiro deixou tudo igual após bela jogada. Muito gostoso, eu já fiz em outros clássicos. Já tava aquele gostinho ruim de ter jogado 3 clássicos e não ter feito gol. Hoje consegui, espero ainda conseguir a vitória, que vou sair mais feliz ainda. A pressão continuou e o segundo gol não demorou. Ricardo Goulart mostrou oportunismo. Cruzeiro 2-1. A Raposa voltou com tudo para o segundo tempo. Em 12 minutos, 2 gols. Newton marcou o terceiro. O quarto gol foi de Ricardo Goulart novamente. E eu que cheguei esse ano, né? E fico feliz de ter feito os 2 gols no clássico. Tinha que sair, né? Eu já disputei 3. Então, fico feliz de ter saído nesse domingo. E Ricardo Goulart estava inspirado. Marcou este belo gol de bicicleta. Mas a arbitragem marcou impedimento. Dei pra esse gol de bicicleta aí valer, porque ia ficar na história. Com a goleada, o Cruzeiro chegou aos 18 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. Já o Galo terminou a rodada na 13ª colocação. O Cruzeiro não se abalou, reagiu, continuou jogando, forçando e fez um belo resultado. Era importante pelo aspecto de ser clássico, pelo fato principalmente de nos mantermos ali no grupo dos 4, quem sabe até em primeiro. Mas estar ali próximo é muito importante, fortalece muito. É um jogo complicado, o Cruzeiro está armado, está pronto, é uma das grandes equipes do Campeonato Brasileiro. E nós jogamos hoje na casa deles, com a torcida cheia de fibra, né?
também pelo acontecido de quarta-feira. Então, não tem problema, isso é uma situação que a gente tem que saber administrar, a gente tem que saber pensar bem o caminho lá para o dia 21 de dezembro. De repente a gente vai tentar buscar esse título brasileiro, mas vamos priorizar a Copa do Brasil, para fazer o time jogar mais em cima da Copa do Brasil, que é um título que o Atlético também não tem, né? E as coisas têm que ser bem trabalhadinhas, as ideias a gente tem, vamos discutir com a fisiologia, com o departamento físico e depois a gente vai entrar nos trilhos de volta. Muito bem, tá aí então. O técnico Cuca falou, Marcelo Oliveira também falou. Cadu Doné, ontem, bola rolou, o Cruzeiro não tomou conhecimento, como tem realmente que fazer, afinal de contas o campeão foi o Atlético da Libertadores. O Cruzeiro está em busca de um campeonato brasileiro, foi lá com o time titular, pegou o time reserva e goleou. Poderia ter sido demais. A postura do Atlético foi correta, a postura do técnico Cuca de ter escalado um time reserva e a postura do time em campo também. O que você tem a dizer sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, sobre ter escalado o time reserva, eu acho que foi correto, foi compreensível. A gente deu, de certa forma, um azar de ter esse clássico logo depois da Libertadores, porque todo mundo queria ver os dois times se enfrentando com os times titulares, mas dentro do contexto que o Galo vive, o Cuca acertou ao escalar o time reserva. Sobre a postura tática, achei que ele deveria ter jogado de forma um pouquinho mais defensiva, até tentou atuar assim em muitos momentos, mas compreendendo que tecnicamente o time que entrou em campo era muito inferior ao do Cruzeiro, tinha que ter apostado só nos contragolpes, até tentou fazer isso, mas acho que deveria ter se fechado um pouco mais. E sobre a sua primeira pergunta, se poderia ter sido mais, poderia sim, Everton. No segundo tempo, a gente viu que o Cruzeiro tirou o pé mais ou menos da segunda metade ali da etapa final, poderia ter feito mais gols. O Cruzeiro, em todos os quesitos que a gente analisar, foi muito superior, finalizações, posse de bola. O Cruzeiro fez uma grande partida e no finalzinho ele tirou o pé, mas a impressão no Mineirão era que se o Cruzeiro quisesse, poderia sim ter feito mais gols. E só citando alguns destaques do Cruzeiro, gostei muito do Ricardo Goulart, um destaque óbvio por ter feito 2 gols, quase fez o terceiro ali, muito bonito de bicicleta, mas participou muito do jogo, um cara muito dinâmico. Gostei do Everton Ribeiro também e acho legal a gente destacar isso, porque ele não tinha ido bem nos clássicos anteriores, aí já começa a criar aquele rótulo possível para o cara, pô, não é tão bom de clássico, não vai bem nos jogos grandes. E gostei do Vinícius Araújo mais uma vez. E como esse cara é completo, ele sabe cruzar, ele participa do jogo, não é só centroavante, não é só aquele cara que fica esperando para botar a bola para dentro. Ele sabe passar a bola, ele sabe driblar, é um cara que entra na dança ali no jogo do futebol, do Cruzeiro, muito de juventude, de correria, ele entra nisso, acho que ele combina muito com esse esquema. Ô Brasil, a Dimara falava aqui antes do programa de uma postura defensiva do Atlético, mas o Cruzeiro foi empurrando o Atlético e foi facilitando, fazendo o jogo ficar fácil. No segundo tempo, o Cruzeiro, muita gente está dizendo que tirou o pé. O Cruzeiro tirou, de fato, o pé ou o Atlético que acertou a marcação? Brasil, boa tarde. Boa tarde, grande abraço para todos. Primeiro o seguinte, o clássico acabou, uma coisa rara. Os dois times, as duas torcidas, todo mundo saindo feliz. Por quê? Isso é fato. O torcedor atleticano, ele está em lua de mel com a conquista da Libertadores. E claro, o momento dele é esse. E o torcedor do Cruzeiro, de certa forma, aquele que brinca, carimbamos a faixa. Então ficou bom para todo mundo, isso é legal, essa brincadeira do futebol, essa particularidade é válida. O Cuca agiu mais do que correto, porque o combinado não é caro e, de certa forma, se ele coloca o time titular, acontece algo, não era legal. Com relação ao jogo que você falou, o Cruzeiro tirou sim o pé, passou a administrar num dado momento. Entendo que o Atlético, quando fez o primeiro gol, acreditou que poderia sim fazer um segundo gol e aí se retrair um pouco mais. Entendo também que o Atlético, boa parte do jogo, jogou retrancado, jogou buscando o contra-golpe. Claro que quando abrir espaço tinha que sair, só que a diferença dos jogadores de um lado e de outro foi evidente. E outra coisa, não pode ninguém desmerecer a vitória do Cruzeiro. Valia a liderança para o Cruzeiro foi melhor e não tinha que se preocupar com isso. Estava enfrentando o Atlético, uma rivalidade a toda prova. Estamos cansados de ver, quem conhece a história do clássico, um time inferior, um time de meninos, ganhar do outro. Então o Cruzeiro fez o certo, ganhou, está na liderança, tem que aproveitar o momento. Ô, Dimara, quando o Corinthians foi campeão da Copa Libertadores, na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, ele tomou um sapeca do Botafogo no Pacaembu, que foi uma loucura. O Cruzeiro, quando perdeu a Libertadores de 2009, na sequência, ele perdeu para o Atlético também, parece que de 3-0.
E ontem a mesma coisa, né? Ontem o Cruzeiro não foi no o Atlético jogou. O jogo foi no meio. Foi entre uma final e outra, né? Exatamente. E ontem o Atlético entrou com o time reserva, foi lá e perdeu. Foi goleado por 4-1. Você consegue ver alguma coisa de positivo nesse time do Atlético que entrou em campo ontem? Porque alguns jogadores você viu pela primeira vez atuando no Mineirão, num clássico contra 35 mil espectadores e num estádio onde o Cruzeiro é favorito e o Cruzeiro está invicto também. Você consegue tirar alguma coisa? E sobre o Cruzeiro, a liderança da competição, como os nossos amigos lá de São Paulo principalmente estão dizendo aí, é um acaso do destino ou isso é planejamento, Dimara? Deixa eles pensarem que é acaso do destino. Quando eles acordarem já é campeão brasileiro. E aí isso é ótimo, né? Eles tirarem a história. O bom é São Paulo que está na liderança. Bom é São Paulo, só que super embaixo, bem, né? o Santos está uma beleza, o Palmeiras está onde mesmo? Bom, enfim. Então, o importante que a gente tira do Atlético nesse clássico, eu acho que é o Lucas Cândido, é o Gemerson. Concordo. O Lucas Cândido foi super bem, a gente já vem falando dele desde o ano passado nas disputas das categorias de base do Atlético, nas competições nacionais. E era interessante você ver assim, Marcos Rocha, Gemerson e Lucas Cândido, eles tinham um histórico diferente ontem no clássico, eles trabalhavam com o coração. A disputa deles era diferente, eles brigavam o tempo inteiro. O Marcos Rocha tinha hora que ia pra cima mesmo dos caras, naquela ânsia de vencer, porque sabe o que é essa rivalidade que vem da base, que vem do histórico deles lá de trás, E né? até não saber dosar, porque correu demais às vezes. E o Marcos Rocha, e o início da movimentação dele na frente, querendo ser a la Bernard, né? Foi interessantíssimo. Eu acho que foi muito bacana. Foram coisas do clássico que a gente tem que pensar. E o Cruzeiro está de parabéns pelo seguinte, a gente sempre fala do impor o seu jogo, né? Quem é superior tem que impor. E daí, se o Atlético entrou com reserva ou não entrou, isso não é problema do Cruzeiro. A opção foi do Atlético de arcar com os ônus e os bônus dessa história. Vale dizer que o Cuca foi inteligentíssimo, né, galera? Porque ele prolongou ainda a conquista da Libertadores, a festa, porque ele não teve... O time titular não entrou em campo, não havia o questionamento. Então foi muito inteligente e já definiu aí o planejamento, é a Copa do Brasil, é o que o Atlético vai buscar. E aí ele chama a rivalidade de novo, porque o Cruzeiro está falando o tempo inteiro nessa conquista de Copa do Brasil, já está fazendo a competição. Eu acho que esse clássico tem muitas histórias e situações que a gente pode tirar. E o bacana disso tudo é que hoje você tem o Atlético campeão da Libertadores, e você tem o Cruzeiro líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é que é importante para nós. Tem um detalhe importante também que a gente deve destacar, que é o seguinte. Vamos falar primeiro sobre a questão do Atlético e depois transportar para o Cruzeiro. Quando o Atlético contratou o Ronaldinho Gaúcho, ele não contratou só o futebol do Ronaldinho Gaúcho. Uma grife. Né? Ele contratou tudo, inclusive o que ele representa quando está em campo. O Cruzeiro, com a chegada do Júlio Batista, vai passar pela mesma situação, guardadas as devidas proporções. Eu não estou dizendo que o Júlio Batista chegue perto do Ronaldinho no que representa essa marca, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem o seu valor. Mas a importância e o valor que o Júlio Batista tem, isso pode representar para os jogadores uma força ainda maior, que é o que o Atlético encontrou, o Marcos Rocha encontrou, o Pierre encontrou, e eles sempre nas entrevistas disseram sobre isso. Um jogador que tem experiência, tem maturidade, viveu muito seleção brasileira, por isso eu entendo que ele também pode ajudar. E outra, toda vez que chega um grande jogador, o exemplo é o Ricardo Goulart, que é um jogador importante, mas cresceu o futebol dele, ele foi o destaque. Então ele já está sabendo que ele tem que mostrar de uma raça, algo mais, como claro, o ele time tem quando entrou vontade, no lugar tudo isso é importante. do Diego Souza, né, Júlio? Como Não, mas Diego Souza, pelo amor de Deus, Mas não tem uma viúva dele. Agora vamos puxar a sardinha para o nosso lado aqui. Essa questão do Diego Souza com o Everton Ribeiro, a gente já falava aqui desde 1815. Não dá certo. A gente não. Não dá certo. Porque 1815 é você. Claro, a gente não. A os gente cabelos brancos mostram isso. Então a gente já falava isso aqui, não funcionaria. E outra coisa, quando o futebol do Everton Ribeiro caiu um pouco no início do Campeonato Brasileiro, o que eu recebi de mensagem aqui de nego dando pau, cadê o cara que você falou que era a melhor contratação do Cruzeiro e tal? Dos que foram contratados na época, ele é e continua sendo o melhor. Olha o futebol que o Everton Ribeiro está jogando. Olha o que esse menino jogou ontem. E outra coisa, vou chamar a atenção para um jogador aqui. Ontem, durante a transmissão na Band News, nós falávamos sobre isso. Newton. O Newton está jogando numa posição que ele não gosta. E ainda assim, o cara está jogando demais. A entrega do Newton é um negócio extraordinário. Exatamente. A entrega, a raça do Newton. E outra coisa, a marcação dos homens de frente, a ocupação de espaço, a velocidade, a pressão, quando a posse de bola é do adversário, é muito intensa.
Passar por isso já é difícil. Passar pelos dois volantes do Cruzeiro é muito complicado, porque os caras são dois volantes de pegada. E o Newton tá muito bem. Aí depois você vai passar por dois zagueiros, uma explosão física absurda. E quando você passar por esses zagueiros, você ainda tem um goleiro chamado Fábio, que é uma muralha. Por isso eu entendo que o Cruzeiro dificilmente vai perder. Só um detalhe aqui, ó. Tô levantando aqui o dedinho. À vontade, Júnior Brasil, por favor. Você virou e falou o seguinte. Passar por dois zagueiros, o Bruno Rodrigues tá jogando barbaridade. Agora, passar pelo Dedé, eu vou te falar, tá uma teta, tá uma manha. Mas você não Dedé, não, peraí, Dedé não merece hoje a titularidade do Cruzeiro. Não merece a titularidade do Cruzeiro. Não merece. Por que que então, peraí, você está criticando? Se eu puder falar, eu vou poder. Se você se você der, não merece a titularidade. Então quem deve ser titular? Eu vou poder falar? Fala agora. Aleluia. Dedé não merece, tem feito pênalti de maneira reincidente, não ganha na corrida de ninguém. Era hora de virar e falar, Dedé, vai ser feito um trabalho especial com você, até você voltar, porque você é meu titular, você é meu homem de confiança. Mas hoje o Dedé é um ponto fraco. O quê? Quem fez o pênalti ali? Quem fez o pênalti ali? Foi Dedé. Mas toda hora, Dedé na corrida não ganha, Dedé na corrida não está tomando de ninguém. Teria que colocar outro e fazer um trabalho para você recuperar a sua melhor condição. Dedé hoje é um ponto fraco. Mas você tá maluco? Não, não tô maluco, dizer uma coisa. Isso é uma questão de você tem a sua respeito às coisas. Então, peraí, agora sim você fala demais. Isso é uma questão de posicionamento. Alguém quer me contar quem é o zagueiro que nunca fez um pênalti ou que não faz uma defesa, dependendo da forma como chega. Tem potencial para ser titular, é de seleção, joga muito, mas não tá bem. Presta atenção. Deixa eu dizer, e para o torcedor do Cruzeiro tá valendo, e porque o investimento do Dedé é muito alto. Claro. O Dedé é um dos principais zagueiros do Brasil, da forma como ele joga, e que está fazendo uma adaptação à sua nova equipe, ao seu parceiro. Quantos jogos ele tem? Até quando? Já passou da hora. Júnior, pelo amor de Deus. Ele fez um pênalti ontem. Ele fez um pênalti ontem. Mas a série de desastres que ele fez ontem no jogo. O Bruno Rodrigo não fez pênalti. No campeonato corrida não tá ganhando de ninguém. Não tá ganhando de ninguém. Teve uma bola que o Marcos Rocha meteu na frente dele. Marcos Rocha por eu dar uma opinião, agora vou apanhar aqui, vai ter um pelotão de o Marcos Rocha pegou uma bola no meio campo ontem, botou na frente, ele conseguiu virar e ainda chegar na frente do Marcos Rocha. Dedé pra mim tá devendo. É jogador de seleção, joga muito líder, adaptação, galera. Adaptação. Bruno Rodrigo no Campeonato Mineiro fez pênalti, foi expulso. E depois se tornou um jogador vital. Porque adaptou. Quantos jogos ele tem? Você quer dar o tempo ao Dedé? Você quer dar o tempo? E tem outra coisa. A frente da zaga mudou. É uma adaptação. Dedé pra mim tá devendo, é minha opinião, tá mantido. Jogador de seleção, jogo dos maiores do Brasil, mas tá devendo. Então tá. Quem é da reserva do Cruzeiro que pode substituir ele melhor em melhores condições? Vocês não deixaram quando o Paulão tava jogando muito bem, ele foi sacado do time. E o Paulão Caveirão não faz pênalti. Nem entra que nem maluco. Futebol era momento. Eu entendo o seguinte, o Dedé tá precisando de um trabalho específico para que ele consiga ter uma recuperação melhor. Ele não consegue na corrida tão bem. Claro que ele tem desarmes também, mas pra mim ele tá devendo, é minha opinião. Aqui é o jogador que mais desarma, ele vai cometer erros. No bote, quando ele vai chegar pro jogador ali dentro da área, dentro da área, até concordo com você que em alguns momentos a gente até fica esperando, mas é o que mais chega. Você tá jogando ele só pelo jogo de ontem? Júnior Brasil tá jogando ele só pelo jogo de ontem? Brasil acha, entende que o Paulão Caveirão deve ser titular ao lado do Bruno Rodrigues. No momento. Aí ele entra, eu quero ver que desculpa você vai usar pra tirar ele do time depois. Não, simples. O Dedé, pra mim, volta a te falar. Marcelo Oliveira, olha a aula de treinador que você vai ter aqui agora, Marcelo Oliveira. Presta atenção, vai, fala. Aqui, você é um cara de pau. Você corneta o tempo inteiro. Você é o cara que mais corneta na televisão brasileira. Aí na hora que alguém corneta, aí ele vem com a ioria. Olha, Marcelo Oliveira, você vai ter uma aula de treinador. Você é um cara de pau. Você é um cara de pau. Você está me caluniando no Brasil. Eu nunca vi um cara como você que vira. Não. Ô Cuca, Marcos Rocha e não sei o quê. Ô Cuca,
o Hever tá muito adiantado. O Tardelli não tá fazendo o que ele tem que fazer. Você é um corneteiro de marca maior, na hora que o outro dá opinião, você vem com esse jogo. Você tá enganado. Aqui, o Dedé precisa de um trabalho específico para ter mais recuperação, para trabalhar melhor a velocidade. É minha opinião. Meus advogados trabalhando contra esse sujeito aqui. Eu quero meus advogados trabalhando contra esse sujeito aqui. Não, porque o Tardelli tá fora do contexto. Corta o microfone do Brasil. Corta o microfone dele. Eu quero falar agora com o Ricardo Feller sobre a tuitada do Calil. Por quê? A tuitada do Calil foi durante o jogo. Aí, parabenizando, com a irmãos, tem que soltar foguete, papai, depois futebol vivo, futebol mineiro. E depois ele soltou um kkkk, e pai repetiu. Aí a torcida já ficou louca. Nossa, será que o Kaká tá chegando e tal? Eu quero saber se o Ricardo Feller... Não, você quer ensinar o presidente Calil corta o microfone do jogo. Ricardo Feller, você tem a informação, Kaká chega hoje no Galo, Feller? Boa tarde, Everton Guimarães, boa tarde a todos. Bom, Everton, são dois tweets, não é verdade? Primeiro, em relação ao Kaká, que na verdade foi o último tweet do Alexandre Calil, que ele tweetou kkkk, k-k-k-k, que pode ser uma risada para quem usa rede social. A risadinha, ela é só o K, né? Kkkk. Mas o Calil botou K-A-K-A-K-A. Será que tá querendo dizer alguma coisa com o Kaká? A Dimara tem as informações, aí ó, tá aí na tela, dá para ver perfeitamente. A Dimara tem as informações mais precisas e já ela traz as informações, hein? Agora, em relação ao primeiro tweet, o Everton Guimarães, já até ouvi a Dimara rindo aí, em relação ao primeiro tweet que foi depois do jogo, eu vou até ler, vamos botar na tela de novo, que eu vou ler calmamente aqui, vamos abrir aspas para o presidente Alexandre Calil. Olha aí. Parabéns aos nossos co-irmãos, aos cruzeirenses, né? Vocês também merecem soltar muitos foguetes e buzinar muito. Viva o futebol mineiro! Exclamação para Alexandre Calil. Muita gente interpretou essa declaração dele no Twitter como algo irônico, desdenhando o Cruzeiro. Mas quem vai comentar isso agora é o técnico celeste, o Marcelo Oliveira. Vamos ouvi-lo. Não, eu não entro nesse tipo de coisa. Não sei se é uma brincadeira, se é sério. Às vezes vem dele e não é muito sério, né? Então eu procuro trabalhar no Cruzeiro, fazer o melhor trabalho. Temos tido um ambiente muito bom e de união e vamos preocupar conosco. Vamos fazer o melhor e tentar pegar essas primeiras colocações e desgarrar um pouco, de repente, aí na sequência, para que a gente possa pensar em título. Nós temos a ver conosco mesmo, né, com o Cruzeiro. O Cruzeiro não trabalha pensando em ninguém, trabalha pensando no próprio Cruzeiro. O Cruzeiro sempre foi equipe de ponta no futebol brasileiro, das maiores do Brasil. É isso que nós falamos com os jogadores na sexta-feira, quando estivemos conversando com eles. Não tem nada a ver com o título dos outros. Os nossos títulos estão lá guardados, as nossas taças estão lá guardadas, os nossos troféus estão lá guardados. Eles têm que trabalhar muito, percorrer um caminho longo para chegar onde é que o Cruzeiro já chegou. Aquela história, né? Se tem clássico, tem polêmica, tem provocação. Agora, Everton, dois detalhes. Em relação a esse tweet, foi ironia, foi provocação, foi desdém? Pergunta aos senhores. E a Dimara sabe muito bem o dia que o Kaká chega, hein, Dimara? Será que sabe? Dimara Oliveira, agora, brincadeiras à parte, você acha que tem alguma relação a tuitada do Calil com uma provável vinda do Kaká? E outro detalhe, Maxi Rodrigues é um nome comentado nas rodinhas, né, entre jornalistas e tal, torcedor também comenta. Você está comentando que ele já teria contratar Maxi Rodrigues e não Kaká. Peraí, Júnior Brasil. Presidente Calil, peraí, Júnior Brasil. Peraí, Júnior Brasil. Corta o microfone do Brasil aí em cima, por favor. E só volta a falar quando eu disser para ligar em cima. Corta. Traz uma atadura que eu vou botar na boca dele. Homem chato, pô. Então é o seguinte, eu pedi até que ele perguntar. Dimara, fala o que você quiser, Dimara. Fala, Dimara. Olha aqui, se o Júnior deixar, né, vamos explicar que a gente ontem estava na transmissão e aí ao final do jogo o Calil, então, entra no Twitter e faz aquela... Pra mim, a questão, a outra foi normal, aquela questão da rivalidade, quem falou ali foi o torcedor Calil. Mas eu acho que depois, ali quem falou foi o presidente e ele só revelou da forma como ele revelou lá no kkkk, porque ele tava louco da vida. Porque o Calil, todo mundo sabe, galera, o Calil não gosta de perder nem jogo de bolinha de gude ou palitinho pro Cruzeiro. A gente tá rindo, galera, porque... Aqui nos bastidores acontece muita coisa, a gente né? Tá rindo, cara, porque o André Scrope tá ali, ele foi sair ali e quebrou o cenário, só isso.
Só isso que aconteceu. Mas aí, só para o torcedor entender, aí eu acho que... E o Calil não gosta de perder de jeito nenhum para o Cruzeiro, nem bolinha de gude, nada, né? Então, acho que ali ele acabou soltando a pista do que pode acontecer no futuro do Atlético, em virtude de estar mesmo bolado com aquela história. Ele não pode falar, deixa ele se quieto. Tá cortado o microfone dele, deixa eu falar à vontade. Então, deixa eu falar. E por isso que eu acho que foi sim uma pista dada. A gente tem informações de que o Atlético vai fortalecer em termos de ataque e também de lateral. Algumas informações já chegam de que serão 3 grandes reforços para a disputa do Mundial. Todo mundo tem que entender o seguinte: o Atlético não entrou nessa disputa da Libertadores para chegar ao Mundial para poder deixar escapar com facilidade essa história. Vai se reforçar. E todo mundo fala, mas como? Vocês vêm falar de Kaká de novo? Porque no início do ano foi falado, né? É bom lembrar o seguinte: se a rescisão já tivesse sido assinada, pode não ter acontecido apenas o anúncio, que é o que pode estar acontecendo. E vem cá. A gente não sabe o que está rolando. O Bernard vai para onde? Onde é que está o Bernard? Que tipo de negociação aconteceu? Será que existe uma promessa de ida do Kaká para outro lugar que não seja o que está falado? Porque a gente tem informações de que o Kaká está indo para uma equipe que não foi especulada. Bom, a gente continua falando desse papo aqui, mas antes da bola rolar ontem, cruzeirenses e atleticanos já mostravam ansiedade com o clássico. Veja só. O domingo era de clássico, mas os atleticanos ainda comemoravam a conquista inédita da Libertadores. Acabei de estar no Marrocos, mas também vamos ganhar hoje aqui. Brasileiro também, se Deus quiser, nós vamos conquistar também. Vamos ganhar tudo esse ano. A Libertadores nós já conquistamos. Agora é o brasileiro, time reserva, 2-0 em cima do Cruzeiro. Nós somos campeões da América. Mas os cruzeirenses estavam prontos para acabar com a festa do adversário. Hoje nós vamos jogar água no chope deles e carimbar essa faixa. Hoje é goleada do Cruzeirão pra cima deles, hein? E que eles comemorem bastante porque o Brasileirão desse ano vai ser nosso. Com vários titulares poupados, os atleticanos estavam esperançosos para ver os reservas vencerem o rival. Se a gente chegou lá em São Paulo e aguentou o time do Corinthians, quem é o time do Cruzeiro para aguentar o time reserva do Galo, né? O time reserva do Galo é melhor que todos os times do Brasil, todos. Opinião bem diferente do lado azul. Time reserva, time júnior, nós vamos arregaçar. É só isso. A Atlético é time pequeno. O Cruzeiro hoje vai golear, com certeza. Vai golear. Hoje é 7-0. Dentro do estádio, torcidas lado a lado. Provocações nas mãos. E na garganta. Quem comemorou primeiro foi a turma de preto e branco. Depois a euforia mudou de lado. Jogadores e torcida comemoraram juntos. Aqui no Mineirão a festa foi da maioria. Além de golear o rival, o Cruzeiro chegou a 5 vitórias consecutivas. Eu achei que eles deviam vir com a força máxima porque é um clássico. Mas a gente mostrou que aqui no Mineirão é difícil ganhar da gente. Da próxima vez eles vão ter que vir força máxima porque nossa equipe é muito forte e a gente formou um grupo para ser campeão. Tá aí Vinícius Araújo falando, e você? Vai parar de falar? Vai correr atrás do seu carro? Vai realizar o seu sonho? Quer comemorar de carro novo e com camisa nova a vitória do seu time? Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia. Compre agora mesmo o seu Chevrolet novinho com o Brasil. Ligando agora para 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode entrar como lance. Olha que moleza, com o seu lance você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou prazo. É só um Brasil mesmo para fazer isso por você, não é? Mas ligue agora, nesse minuto, e compre o seu sonho. 3003-4443. Você ainda não ligou por quê? Fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana, meu amigo. Já pensou você? Carro novo, 25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. 3003-4443, Chevrolet novo, menos de R$10 por dia só na Brasil. Olha a promoção, os 10 primeiros que comprarem agora o consórcio, agora. Você vai ligar para esse número que está na sua tela aqui, ó. Vai comprar e vai levar, olha aqui, ó. Camisa do líder do Campeonato Brasileiro, Cruzeirão Exportação. Camisa do atual campeão da Libertadores.
do Galo Doido. Alô, Dudu, Galo Doido, um abraço, meu irmão. E camisa do América. Ah, rapaz, falando de América, tô ouvindo que Rodriguinho tá indo pro Santos, hein? Ouvi hoje, hein? Então, meu amigo, não perca tempo. Ligue 3003-4443. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Conquiste o seu carro novo agora, mas não deixe de ligar. Você ganha só um salário, umzinho só. 3003-4443, amigão. É você de carro novo. E a mulherada gosta de quem tem carro. 3003-4443. Eu volto já. Tchau.